a todos vocês que estão em casa, o nosso tema, a religião e o ocultismo. Eu deixei uma pergunta aqui no ar, não é? Perguntava eu se a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre pastores ou membros de uma determinada religião, não é? Possam fazer o uso de bebidas alcoólicas. Não afirmo que é de forma excessiva, mas que façam uso, sabemos nós que fazem. O apóstolo deu a sua explicação, então faltava o Lázaro, não é? Falar um bocadinho. Muito obrigado. Só para lembrar que o apóstolo deixou aqui bem claro que, Sim. literalmente, Sim. não devem fazer uso de bebidas alcoólicas. Sim, mas também disse que depende muito da dispensação. Exatamente. Mas aqui ele também... Nesta nossa dispensação, sim, de acordo ele disse com o apóstolo... nesta geração que Sim. o Cacu Filipe é o mensageiro, automático, não devem fazer mesmo. Sim. Hoje, ao beber, há Bem, essa avaliação. Nós estamos a falar o que é correto. Sim. Né? O correto é que não se faça recurso a bebidas alcoólicas, ou seja, a bebidas alcoólicas, no caso, se é alcoólica, é fermentada, né? A bebidas alcoólicas é errado e é contra a Bíblia. Mas, se a gente disser, por exemplo, que Jesus, por exemplo, fazia recurso à bebida, nós estamos exatamente a pôr em questão, a questionar aquilo que é a divindade do próprio Jesus Cristo. E até porque Jesus Cristo é um elemento, é alguém que veio exatamente para tirar o pecado no mundo. E desde o princípio, o pecado foi comparado ao fermento, como eu já fiz recurso. Em Êxodo 12, podem aí ler em casa. E também, em Mateus capítulo 26, muitos dizem que não, até mesmo na própria ceia usou-se vinho, dizem isso. Em nenhum momento a Bíblia diz que na ceia Jesus Cristo e seus discípulos usaram vinho. Em nenhum momento disse isso, mas atenção, e podem ler isso em Mateus capítulo 26, versículo 29, Marcos 14, 25 e por aí fora. Se lerem com atenção nessa passagem, não está escrito vinho, Então, está escrito fruto da vide. E fruto da vide é aquilo extraído originalmente. Então, Eis os capítulos. apóstolo, em relação às comemorações... Sim. Primeiramente, tudo quanto o professor pôde aqui dizer, não respondeu até o momento à questão. Não respondeu. E qual é a questão, por favor? E infelizmente, em vez das pessoas procurarem ser humildes e compreender a noção de profeta, as pessoas procuram rejeitar. Não, apóstolo, pode dizer qual é a Bíblia, pergunta, por favor? Se calhar eu queira apóstolo, entender. não é? Sim, por favor, qual é a pergunta? Na Bíblia, a princípio, Noé bebeu o vinho. Sim, bebeu. Não é? Jesus bebeu. Nós não vamos dizer que não. O vinho que Jesus a água que Jesus transformou em vinho, aquele vinho não era vinho alcoólico. Isso são doutrinas da igreja. Tá bem, o doutor pode... Então, as pessoas dizem isso, não é? Simplesmente para Tinha fermento sustentar... naquele Não, mas eu posso Era comprovar vinho pela mesmo, Bíblia era álcool. que o Por isso vinho que não quando tinha Noé bebeu, álcool. por isso que quando Mas bebeu... apóstolo, Em nenhum Para você ver, momento, está aqui na Bíblia, nós podemos Por isso ler, que se me quando permitir. Noé bebeu, Não é? ele estava embriagado. Então, algo que não tem álcool, se eu beber esta água agora, Sim. vou ficar embriagado? Não. Então, é simplesmente uma forma das pessoas poderem rejeitar. Mas o que... Então aqui é uma contradição. Não é. Não. O que as vinho pessoas que devem Noé bebeu, se compreender, me o que permitir. as pessoas devem compreender é: os cristãos podem beber vinho numa certa geração, de acordo com a dispensação que está ministrada naquela geração. Que é um profeta. Você vê? Sim, de acordo com a dispensação do Espírito. Você vê que Noé estava embriagado, mas estava cheio do Espírito Santo. Enoque com os seus discípulos não beberam, mas estava cheio do Espírito Santo. A resposta para esta pergunta, se os cristãos podem beber vinho ou não, a resposta é única. E é esta que eu estou a trazer aqui, que é a revelação de Deus. A resposta é: aquilo depende da dispensação do Espírito que está ministrado na geração. Não vamos dizer que na Bíblia não beberam, ou aquele não, isso não existe, entre beberam sim. Nós Eles devemos ter beberam, atenção a não uma estava coisa. embriagado, beberam sim, porque Não, está beberam escrito. e isso é claro. Por isso que o mesmo Jesus disse que o Filho do Homem veio comendo e bebendo. Então agora, as doutrinas das igrejas e a teologia vão aumentar, acrescentar, dizer que não, aquele vinho não embriagava. Mas está escrito aonde? Em nenhuma escrito, mesmo Paulo disse a Timóteo que beba um pouco de vinho. Quando Timóteo sofria frequente com a dor do estômago, agora vamos falar que não, aquele vinho não tinha álcool. Isso é uma invenção, isso é doutrina da religião. Tinha sim álcool, beberam, tinha sim álcool. Eles beberam, Noé, inclusive, estava embriagado. Mas o que as pessoas devem compreender, e a resposta é esta, que Cacu Filipe trouxe à humanidade. Aquilo vai depender da dispensação do Espírito que está ministrado naquela geração.
Hoje o espírito que está a ministrar é o espírito de Elias. E esse espírito não é um espírito de álcool. É o mesmo espírito que estava com Enoque, é o mesmo espírito que estava com Elias, o tesbita, e era o mesmo espírito que também estava com João Batista. Por isso que João Batista não bebeu. E é o mesmo espírito hoje que está com Caco Filipe. Por isso que Caco Filipe e todos os filhos de Deus hoje não podem beber. Mas se as pessoas ficarem a vasculhar na Bíblia para encontrar a resposta se um cristão pode beber vinho ou não, é como um louco ou um maluco que está procurando no caixote de lixo. Não vai encontrar a resposta. Porque a resposta somente está com o profeta mensageiro vivo da geração, que hoje é o profeta Caco Filipe. Se me permitir, Iracelma, né? Por um lado, a gente deve ter uma mente aberta para tentar entender as possibilidades. E já agora eu gostaria de ouvir do apóstolo qual é a pergunta que ele me fez que eu não pude responder, se me permitir, por favor. Como o tempo aqui é curto... Não, mas pode falar, tudo bem. Qual é a pergunta? Não, mas eu insisto, se calhar Não, eu devo eu lembro responder. a pergunta. Não, porque ele disse que ele fez uma pergunta que eu não pude responder, eu quero saber qual. A pergunta é o seguinte. Mas vais acabar de queimar o tempo. Não, mas eu pode, ainda por tenho algo a favor, abordar. dizer, Se eu por dar para favor. você, já vais falar. Então não existe Lázaro, A questão Lázaro, foi, eu fiz a pergunta. se um cristão pode Deve beber beber álcool ou não, segundo ou a não. Bíblia. E eu já respondi que segundo a Bíblia não. Porque Não, mas é você só não olhar pelo- mostrou, você só Não, falou. mas eu disse. O apóstolo é Está que escrito mostra aonde? Não é que eu onde mostrei, você não vai mostrar. Querido, Êxodo capítulo 25, 12, do 14 em diante, ele proíbe fermento na Não, bebida. aquilo, Atenção. a proibição foi quando irem para a tenda. Quer dizer, quando eles tiverem que Não. ir para a casa do Senhor, não podem beber o vinho. Somente naquele... Lê agora lê. Lê agora. O apóstolo sabe Não, em que lê, momento está lê. escrito isso. Não, para não Lázaro, discutirmos lei. Exatamente. Para não discutirmos lei. Bases firmes em relação ao nosso debate. Queremos aqui então saber... Não, mas este capítulo, e enquanto eu desfolho aqui a minha Bíblia, Este capítulo eu quero que ele explica diga. simplesmente que os filhos de Israel não podem beber enquanto eles irem para a não tenda. enquanto eles irem à tenda, tá? Eles estavam a ser instruídos para a Páscoa, para Agora, começar. pode ler. Portanto, só, deixa eu fazer o contexto Só para que poder o entender. teu tempo é Não, curto. eu compreendo. Vamos falar para dar não as é últimas isso? palavras. Então, nós dois devemos falar, apóstolo, né? Aqui não é monologar, aqui é bilateral. Exatamente. Então vamos lá ver. Porque conversa. assim, porque fica uma coisa... Iracema. Sim, Não, fica uma mas coisa estranha em relação, por assim. exemplo, como é que o líder religioso vai chamar a atenção a um membro ou uma ovelha daquela denominação religiosa para não fazer o uso de bebidas alcoólicas se ele não saber explicar o verdadeiro motivo de fazer o uso dessa mesma bebida. Então nós queremos aqui deixar claro para que não haja dúvidas em relação a isto. Êxodo 12, 14 até 20. Portanto, eu só vou ler, vou me ater no versículo 15, que diz o seguinte: 7 dias comereis pães asmos é um pão sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o princípio até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Este momento é um momento de Páscoa, que estava sendo preparado para a Páscoa. E os povos de Deus já estava a preparar o seu povo para poder enfrentar a jornada que estava vindo. Nós devemos saber uma coisa: em que momento é que começaram a surgir os mandamentos? Tá? Os mandamentos começaram a surgir a partir da altura do povo de Israel, que estava no deserto. Antes disso, a lei como tal não existia. Existiam sim algumas ordenanças, mas não a lei. Eles, por exemplo, poderiam, inclusive, né, e o exemplo clássico disso é o próprio Noé nada lhe proibia de beber. Ou seja, ele, depois do dilúvio, a Bíblia diz que semeou uma vinha e ele bebeu-se daquela vinha que já passava por muito tempo e fermentou, é claro. Mas E até agora com ainda não base respondeste. àquela- Até agora ainda não respondeste. Queres que eu O que você responda o leu quê? não está escrito isso. E eu posso te mostrar que Paulo Deixa eu recomendou terminar. a Timóteo beber um pouco de vinho. Sim, mas que tipo de vinho? Aí onde Esse já aí onde está a tem questão? imaginação. Deixa-me terminar o fermentação raciocínio. implementada na Não, vida. Deixa-me terminar o Mostra-me o raciocínio. tipo de vinho na Bíblia, no Novo Testamento, que Paulo recomendou a Timóteo. Me mostra na Bíblia O que este mesmo vinho, o mesmo vinho não é que alcoolizado. Jesus e os apóstolos beberam. Eu disse, no ato da mostra-me na ceia. Bíblia, no Novo Testamento, Meu que o querido. vinho que Paulo recomendou a Timóteo não é querido. Meu querido. Enquanto vai Entenda procurando, uma coisa. enquanto vai procurar, está mesmo a apoiar. Não vou despedir-vos agora. aplicativo do Vamos só Profeta para Caco intervalo. Flip oficial, Fica depois. disponível Pode ser? no Google Pronto. Play Vamos para o rápido curso, e mas App esperamos que Store. vocês, por favor, E saiba mais fiquem sobre conosco. este profeta que profetizou o surgimento do coronavírus em 2002. Vai ao Play Store do seu telefone, escreva Profeta Caco Flip Oficial. Clique no aplicativo e a seguir clique em instalar. Depois de instalar o aplicativo,
poderá baixar os livros do profeta Kaku Flip em forma de texto e áudio. São mais de 100 livros escritos e 20 entrevistas em vídeo. O aplicativo tem mais de 44 idiomas e cada bandeira representa o idioma do seu país. O profeta conhecido e acreditado que a 20 de outubro de 2002 profetizou o surgimento do coronavírus. Profeta Kaku Flip, o único